ninguém sofre de síndrome da impostora, ou de dependência emocional, ou de ciúmes porque quer. Infelizmente, nós somos, ou não, né? Nós somos movidos pelas nossas emoções e elas acabam controlando a gente. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue dominar, mais a gente consegue estar no controle. Porque se você não domina as suas emoções, elas te dominam. Se você não consegue controlar o seu mundo emocional, você vai ser totalmente controlada por ele. Então a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre as causas. Por que então que, por exemplo, a Michelle Obama, assim como muitas outras pessoas passam por isso, assim como eu, em muitos momentos da minha vida profissional também passo, você deve passar. Primeira causa são os excessos de crítica e de cobrança que uma pessoa tem na infância. Então imagina que se uma criança ela é muito cobrada ou ela é muito criticada, ela pode carregar aquela sensação de que ela não é boa o suficiente. E aí ela cresce, e aí ela tem sucesso, ela consegue conquistar o mundo, até para provar para as pessoas ao redor dela que ela é boa, mas ela carrega dentro dela o sentimento de que ela não é boa o suficiente. Então, se você foi uma criança muito cobrada ou muito criticada, a origem da sua síndrome pode vir daí. Outra causa da síndrome da impostora é uma criança que passou escassez, muita escassez. Então, aquela criança que não podia comprar as roupas que ela queria, que viu muita escassez financeira e de coisas também na casa dela por conta da criação dela. O que acontece? Essa criança cresce e ela acaba conquistando o mundo, só que dentro dela ela não se sente merecedora, porque nem os pais tiveram aquilo e também porque ela não sabe lidar com as coisas, com as conquistas, porque ela, no principal período da vida dela, da formação da personalidade dela, ali do 0 até os 7 anos, ela só teve escassez, então ela não está preparada emocionalmente para conquistar. Então essa escassez mantém ela presa ali na infância. Mas calma, eu sei que você deve estar pensando, nossa, eu estou me identificando. Calma, porque aqui a gente não vai falar só sobre as causas, mas principalmente o que a gente precisa trabalhar internamente, para conseguir vencer tudo isso. E esse é o mais importante, tá? Outra causa que pode desencadear uma síndrome do impostor são as culpas que o ser humano carrega. Então, todos nós, seres humanos, carregamos culpas. Muitas culpas que são conscientes, ou seja, aquelas coisas que a gente sabe que a gente errou, que a gente erra todos os dias. Por exemplo, quantas vezes você já se culpou porque você acordou fora do horário, né? Porque você apertou o snooze, ou talvez você comeu, quebrou a dieta, comeu fora de hora, comeu um pedaço de bolo no meio da tarde. Ali você já está o tempo todo, ai, eu não faço nada direito. Começa a vir aquele sentimento de culpa. Então essas são as culpas conscientes, e as culpas inconscientes são aquelas coisas que a gente carrega e não sabe, como por exemplo, muitas mulheres vivem uma culpa pela separação dos pais. Muitas vezes na infância ela ouviu a mãe, o pai dizer que, poxa, depois que você nasceu, as coisas piorarem, a gente acabou se separando, então ela carrega essa culpa. Ou ela carrega uma culpa porque a mãe disse que na gravidez engordou muito, e ela carrega culpa porque acha que ela fez a mãe engordar. Então essas culpas, que são culpas que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, elas podem fazer a gente sentir o quê? Não merecedora. Se eu sou uma pessoa culpada, então eu não mereço o melhor, eu não mereço conquistar o mundo. E aí quando ela está ali crescendo e conquistando o mundo, bate essa síndrome da impostora. Outro ponto importante que pode desencadear são os padrões familiares, ou seja, eu não tive referência nenhuma na minha infância, ou até mesmo na minha vida adulta, de mulheres de sucesso. Ou meu pai teve uma falência, a minha mãe sempre foi muito dependente, ninguém na minha família deu certo. Eu carrego uma história da minha família de fracasso, de escassez, de perda, de falência, de doença. Então, quando na minha vida adulta eu me torno uma mulher diferente de tudo que eu vi na minha família, lá dentro de mim, se eu não trabalhar isso, eu trago esse sentimento de não ser merecedora de ter sucesso. Olha só quanta coisa até aqui a gente já falou que pode desencadear a síndrome do impostor, não é verdade? E para fechar, quais são uma principal causa também? Por que as mulheres sofrem muito mais do que o homem? Porque ainda existe também um resultado do patriarcado, ou seja, houve um tempo em que só os homens tinham lugares de poder, só eles podiam, né, ocupar certos lugares. Como a mulher foi conquistando esse lugar, foi conquistando o espaço dela, muitas vezes ainda existe muita questão
salarial, de desigualdade salarial, desigualdade até de tratamento com mulheres que têm cargos elevados. E isso, esse preconceito, né, que é gerado por conta do patriarcado, também pode causar nas mulheres esse sentimento de não merecimento de ocupar lugares altos, lugares grandiosos, que muitas vezes a gente batalha tanto para ocupar, mas a gente, quando chega naquele lugar, não se sente merecedora.